dito na nossa videoconferência, hoje eu colocaria uma videoaula para vocês explicando um pouco dos exercícios, né? A gente discutiu bem a parte teórica sobre dilatação na última aula, né? Eu coloquei para vocês o que era o fenômeno em si, e aí a gente não teve tempo de fazer exercícios, né? E aí, só para a gente retomar, eu queria reforçar o conceito e trazer algumas soluções de exercício para vocês que tinha ficado como tarefa. E aí, possivelmente, quem tiver com dúvida, acho que pode ajudar bastante, tá? Bom, o que é o fenômeno da dilatação térmica? Quando a substância ela recebe calor, as suas moléculas absorvem mais energia e começam a vibrar numa amplitude maior. Ao vibrar mais, automaticamente as moléculas vão ocupar um espaço maior. E se você pensar nisso numa escala, né, macroscópica, o espaçamento das moléculas de uma substância vai gerar macroscopicamente uma dilatação daquele material. Bem como o contrário, se você retira calor do objeto, da substância, as moléculas perdem energia, vibram com amplitude menor e, por consequência, vão contrair. Como é que a gente determina a dilatação térmica de uma substância, ou de um material, ou de um objeto, né? A gente vai fazer isso a partir da equação que envolve três fatores importantes. Primeiro, se eu quero descobrir a dilatação, é o ΔL. É quanto que, no caso, que a barra cresceu, ou o cabo cresceu, ou o fio, enfim. Dilatação linear diz respeito a corpos onde o comprimento ele é bem mais considerável do que a espessura. Então, quais são os exemplos? Uma barra comprida, um cabo de aço, um fio qualquer. Esses objetos eles têm um comprimento muito maior do que a espessura. Então, a gente despreza a espessura ou a dilatação da espessura. Por isso é chamado de dilatação linear, tá? Bom, e isso vai depender de quê? Três fatores: comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, e variação de temperatura, tá? Então vamos colocar isso em prática agora. Uma barra de ouro tem a 0 graus Celsius comprimento de 100 centímetros. Então isso aqui é o que a gente chama de L0, porque é o tamanho que ela tem no T0. Termina o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser de 100 graus Celsius. Então aqui é a temperatura final da barra. E ele deu o coeficiente de dilatação linear, alfa, que eu posso escrever como sendo 1,5 vezes 10 elevado a vírgula. Uma casa, duas casas, 3, 4, 5 casas. 10 elevado a menos 5, porque são 5 casas para a esquerda. Tá? E se eu quisesse colocar a unidade de medida, que eu não vou cobrar de vocês, mas seria graus Celsius a menos 1. Tá? Eu não coloquei aqui que eu gostaria de cobrar só as relações, né, matemáticas de vocês. Bom, então vamos lá. Reparem que ele quer saber qual é o comprimento final da barra. O comprimento final é o comprimento inicial mais o que a barra cresceu. Cuidado que ΔL é quanto a barra cresceu, não é o comprimento final. Então a gente vai ter que calcular separadamente ΔL. Pode ficar em centímetro? Pode, desde que esteja tudo em centímetros, né? Na hora de somar ali. Então o comprimento inicial é 100 centímetros. O coeficiente 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura é 100. Isso quer dizer que o ΔL vai ser igual. Eu vou juntar o 100. 100 vezes 100 dá 10 elevado a quarta. Vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Potência de mesma base, eu conservo a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 4 menos 5 menos 1. Tá? Então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 0,15 centímetros. Esse é o crescimento da barra. Então qual o tamanho final, o comprimento final da barra? L0 é 100, mais ΔL que é 0,15. Então a barra vai chegar a 100 graus Celsius
com o tamanho de 100,15 centímetros. Perceberam a diferença da pergunta? Uma coisa é a questão perguntar qual é a dilatação. Outra coisa é a questão perguntar qual é o tamanho final. Muita atenção à pergunta. Próxima questão. Um cabo de aço com 10 metros de comprimento sustenta a massa de um pêndulo em sua extremidade. Qual o tamanho desse cabo quando sua temperatura aumenta 20 graus Celsius? Bom, aí o outro cuidado você tem que ter. Vamos lá. Existe um pêndulo, sustenta uma massa aqui, ó. Esse cabo tem 10 metros de comprimento. Esse é o tamanho inicial. Qual a temperatura inicial e final? Ele não deu. Ele deu o aumento de temperatura. Quando ele dá o aumento de temperatura, a gente já sabe que é o ΔT. Ele já deu ΔT de uma vez. Certo? Então ele quer saber o seguinte: qual o tamanho desse cabo, ou seja, qual o tamanho final, de novo, quanto vale o L. É só eu pegar o tamanho inicial e somar com ΔL, né? Então vamos lá. O alfa eu posso reescrever na forma de potência. Eu deixei assim para quem tiver mais habilidade ou não tiver tanta habilidade com potência, poder trabalhar com o número aberto, tá? Mas eu prefiro trabalhar com 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. A unidade não entra na conta, né? Mas só para vocês saberem. Bom, então o ΔL que eu quero descobrir vai ser igual ao L0, que é 10 metros. O coeficiente 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura que é 20. ΔL vai ser igual a 20 vezes... Eu posso colocar assim, ó, vamos ver se vocês acompanham. O 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. É isso? Então, o 2 eu vou multiplicar com 0,1, vai ficar 2,2. E o 10 eu vou multiplicar com 10, vai ficar 10 ao quadrado. E o 10 a menos 5 eu mantenho, porque já estava ali. Certo? Então eu vou juntar as potências, vai ficar 2,2 vezes 10 elevado a menos 3, né? Conserva a base e soma os expoentes. 2 menos 5 dá menos 3 metros. Sendo assim, eu posso escrever o comprimento final vai ser o comprimento inicial mais 0,0022, né? que é o tanto que cresceu. Não precisa nem colocar a unidade não aqui. Só no final. O comprimento final vai ser igual a 10,0022 metros. Certo, pessoal? Tá vendo que as duas primeiras questões são bem parecidas. Fique atento aos dados. Ele pode te dar o aumento, a diminuição de temperatura. Ele pode dar a temperatura final inicial. Cuidado com os dados na hora de colocar na equação. A forma de resolver ela é sempre a mesma, tá? Outros exemplos aqui eu coloquei como tarefa de casa. Por que as substâncias se expandem quando sua temperatura aumenta? Foi a primeira explicação que eu dei aqui na videoaula de hoje. Tem a ver com o aumento de energia de cada partícula, que vibra mais e acaba ocupando um espaço maior para poder vibrar, tá? Então aí eu vou deixar para vocês passarem para o papel, tá? A questão 2, ela fala uma coisa interessante. Duas fitas, ela já compara dois materiais, né? De mesmo comprimento, uma é de alumínio, outra de ferro, são aquecidas em 50 graus Celsius. Qual delas dilata mais? Pessoal, analisa sempre. Essa questão 2 vai trabalhar com vocês a análise da própria equação. Então pensa aqui, ó. ΔL é a dilatação, L0 é o tamanho inicial, alfa ΔT. Se concorda que elas têm o mesmo comprimento, então o L não muda. As duas são aquecidas a 50 graus Celsius. ΔT não muda. A única coisa que muda é o alfa, que é diretamente proporcional à dilatação.
Então vai dilatar mais aquele que tiver o maior alfa. Portanto, qual delas dilata mais? O alumínio, porque o alfa é maior. Percebe? Então nem sempre as questões vão querer que você calcule sempre. É possível que você precise analisar a situação. Tá? Questão 3. Em quanto se expandiria uma barra de alumínio com 100 metros de comprimento quando aquecida de 100 graus Celsius? Qual é? Ele quer saber em quanto se expandiria, então ele quer saber qual é a expansão. A expansão é ΔL. O L0 é 100, o coeficiente é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 e a variação de temperatura é 100. Como eu fiz a primeira questão, eu vou juntar o 100 com 100, né? Eu vou manter o resto, 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, e 100 vezes 100 é 10 elevado a quarta. Conserva a base, soma os expoentes, vai ficar 10 a menos 1, portanto, 0,24 metro é a dilatação, seria a expansão dessa barra de alumínio. Certo, pessoal? Mais uma, essa questão que tem letra A e B, vamos ver o que ela pede. Para quem não fez as atividades, eu sugiro que vocês tentem fazer e depois corrijam, tá? Só para ver até que ponto vocês estão conseguindo desenvolver. Uma barra apresenta a 10 graus Celsius comprimento de 90 metros, temperatura inicial, comprimento inicial, né? Então, são muitos dados, lembre de relacionar temperatura inicial, comprimento inicial. Sendo feito de um material cujo coeficiente de dilatação linear, alfa, é igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá lá. A barra é aquecida até 210 graus Celsius, temperatura final. Qual é a dilatação ocorrida? Perdão. Letra A. Dilatação ΔL é igual a L0, alfa, ΔT, que é 200. ΔT é a variação de temperatura. Então, ΔL vai ser igual. Aqui, eu posso fazer o seguinte. Cada zero representa aqui, 90 é 9 vezes 10. Então, cada zero representa 10. Né? 200, eu vou até juntar, para ficar mais fácil. 200 vezes 90 dá 18 mil. Né? 90 vezes 200 dá 18 mil, que é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 elevado a quarta. E eu mantenho o coeficiente 1,9 vezes 10 elevado a menos 5. Então o ΔL ele passa a ser o quê? Multiplica 1,8 vezes 1,9, 3,42. Conserva a base, soma os pães, vai ser 10 elevado a menos 1. Então aqui vai ser 0,342 metro. Essa é a dilatação. Letra B. Qual é o comprimento da barra? O comprimento final é o L0 mais ΔL, né? Então o comprimento final vai ser igual a L0 é 90, ΔL 0,342, L vai ser igual a 90,342 metros. Correto? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Tentem fazer e depois corrijam com atenção. Tá bom? Bom trabalho para vocês, bom resto de semana e bom recesso. Tchau, tchau.